Seja bem-vindo a mais este podcast do canal Noite Companhia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes é difícil de abordar, que são os conflitos familiares. O espectro desses conflitos, ele é muito amplo. Eles podem ir de umas brigas triviais até um desentendimento profundo. Hoje nós vamos tentar compreender esse problema, sugerir formas de reconciliação e, quem sabe, encontrar maneiras de fortalecer os laços familiares. Antes da gente começar a falar sobre conflitos em família, nós precisamos identificar as suas raízes. Quais são as principais causas dos desentendimentos que costumam acontecer entre pessoas da mesma família, né? Os conflitos em geral, eles acontecem principalmente quando a comunicação entre as pessoas não é boa, porque ela acaba levando a mal-entendidos e a interpretações equivocadas, o que cria aí um terreno fértil para o conflito. Mas tem muito mais coisas, né, que envolvem esses conflitos em família. Os familiares podem ter, por exemplo, diferentes valores e crenças e até mesmo expectativas com relação a um monte de coisas. A vida, a carreira, a religião, a educação. Por exemplo, quando essas diferenças elas não são compreendidas ou respeitadas, aí podem surgir as hostilidades. Mas essa cisânia também pode aparecer devido à competição entre membros de uma família. E essa competição pode acontecer por atenção, por reconhecimento ou até recursos limitados, né? Porque as dificuldades financeiras, aí eu estou falando de heranças e até questões relacionadas a dinheiro, de um modo geral, elas podem ser fontes significativas de conflito em uma família. A gente vê isso com muita frequência. As mudanças na estrutura familiar também geram muitos conflitos, né? Por exemplo, divórcios, casamentos em que a família não gosta, nascimentos, mortes, tudo isso pode alterar significativamente a dinâmica das famílias, né? E os ajustes que são necessários muitas vezes provocam divergências que acabam levando a conflitos. Tem um outro lado interessante, né, que quando membros de uma família começam a se bicar, são aqueles sentimentos de ciúmes entre irmãos. Rivalidades ou inseguranças podem se manifestar aí em conflitos, especialmente em situações de comparação, né? A ausência de limites claros ou desrespeito pelos limites pessoais de cada membro da família, com certeza também pode gerar atritos, né? Tem também a questão dos traumas não resolvidos, né? Experiências passadas e bagagens emocionais que podem influenciar aí as interações familiares. E aí isso acaba desencadeando brigas frequentes. A grande questão nesses conflitos de família, né, na realidade é a incapacidade que normalmente as pessoas têm de se colocarem no lugar do outro. E quando fazem isso, elas precisam compreender perspectivas diferentes. E aí isso acaba levando também a desentendimentos e a hostilidades. Nós vimos como os conflitos podem surgir, né? Mas é bom a gente saber quais são os padrões mais comuns que acabam levando a desentendimentos. Olha, eu vou dizer uma coisa, existem muitos, mas além da comunicação inadequada que eu citei, eu vou destacar alguns que para mim são os mais frequentes. O primeiro é a especulação com relação a expectativas não comunicadas. É interessante, porque quando as pessoas assumem que os outros sabem o que estão pensando ou estão esperando, e sem realmente comunicar essas expectativas, as chances de mal-entendidos
aumentam bastante. Um outro padrão frequente é o ressentimento acumulado. O negócio é o seguinte, né? Guardar ressentimento ao longo do tempo pode levar mais à frente a explosões emocionais e conflitos, né? Porque o sujeito se sente pressionado de alguma maneira e o conflito acaba acontecendo, né? Outro ponto que me chama a atenção é a falha na resolução de conflitos que aconteceram no passado. Se esses conflitos anteriores eles não foram adequadamente resolvidos, eles podem ressurgir em situações futuras e vão acabar criando um padrão recorrente, né? Tem também a comparação constante entre membros da família, né? Isso acontece especialmente quando se tratam de relações pessoais. É muito comum a gente ver pais ou avós dizendo que um filho ou um neto é mais inteligente do que o outro, cansado de ver isso por aí. Só que isso gera inveja e também muito ressentimento. E na maioria das vezes, quem está falando e fazendo isso não percebe isso. O último exemplo de como os conflitos podem surgir diz respeito à negligência e à falta de reconhecimento e atenção às necessidades emocionais de cada membro da família. Isso pode levar a ressentimentos, ou melhor, a sentimentos, né, de desvalorização e, consequentemente, a desentendimentos. Para a gente resolver conflitos familiares, a gente precisa ter abordagens muito cuidadosas e também eficazes, né, para garantir que as preocupações sejam abordadas de uma maneira construtiva. Em algumas famílias conhecidas, eu pude presenciar algumas situações em que as abordagens deram muito certo. E o primeiro passo para isso é entender as perspectivas dos outros, né? A empatia ela é fundamental para que a gente possa estabelecer uma conexão emocional e, ao mesmo tempo, encontrar soluções que agradem a todo mundo. A comunicação sincera e aberta também é necessária e fundamental, né? Porque você precisa compartilhar sentimentos e pensamentos de maneira respeitosa. Olha, não adianta ficar acusando ninguém, essa é uma tendência que as pessoas têm. Deve procurar escutar com atenção as preocupações dos outros. E tem também uma coisa que vai além dos sintomas superficiais, né? Você tem que tentar identificar as causas que estão por trás dos conflitos. Aí isso vai ajudar a abordar as raízes do problema, em vez de apenas tratar dos sintomas, né? Um outro bom caminho é identificar objetivos comuns com aquelas pessoas que estão em conflito com você. Se as pessoas elas estiverem unidas em torno de um propósito, e esse propósito compartilhado, né, às vezes conflitos desnecessários talvez nem comecem. O cuidado com as palavras também é muito importante, né? A gente tem que escolher cuidadosamente as palavras que vai usar para evitar aquela linguagem acusatória, né? A linguagem ela precisa ser positiva para expressar as verdadeiras preocupações e focar em soluções construtivas. Mas você tem que ter a consciência de que num conflito familiar é preciso estar preparado para negociar. E é bom saber que negociar é buscar soluções para atender às necessidades de todos os lados. Isso aí requer flexibilidade e abertura para que você também ceda em certos pontos. Em muitas situações, a gente não consegue controlar as hostilidades. E, de repente, quando o conflito se agrava, uma boa estratégia é dar um tempo para todo mundo. É bom que todos os envolvidos reflitam sobre aquela situação antes de retomar a discussão, né? Isso aí vai permitir que as emoções se acalmem e as mentes clareiem. Por último, é importante encorajar nas pessoas
que assumam a responsabilidade por ações ou palavras que contribuíram para o conflito. Mas tudo numa boa, a título de, vamos dizer assim, uma reflexão sobre o problema, né? De alguma maneira, isso acaba promovendo a responsabilidade individual e a construção de relações mais saudáveis. Agora, se o conflito persistir, é bom buscar a ajuda aí de um terapeuta familiar, né? Ou então se distanciar de vez da pessoa que está dificultando a busca de soluções. Eu conheço o caso de uma família em que a relação entre pai e parte dos filhos, essa relação era tão conflituosa que o afastamento definitivo foi aparentemente a melhor alternativa. Só que não foi, porque os ressentimentos de ambos os lados eram tão intensos que a briga foi parar na justiça. E as sequelas foram terríveis para todo mundo. Nesse caso, além do ressentimento, havia muita raiva, muito rancor e pouco amor do pai para os filhos e vice-versa. A gente sabe que cada família é única, né? E diferentes abordagens podem ser necessárias dependendo das circunstâncias. O mais importante é cultivar um ambiente de respeito, de compreensão, de colaboração também, né? Onde os membros da família se sintam ouvidos e apoiados. Os problemas de família nunca vão acabar, mas com esse podcast, eu espero que se você tiver um conflito na sua família, você possa encará-lo aí com uma nova perspectiva. Valeu a companhia.